consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Os dogmas marianos. Hoje, os cristãos necessitam conhecer os dogmas marianos. A formação mariana requer o estudo dos dogmas marianos, tanto em seu conteúdo, como também em seu significado na vida cristã. Os dogmas marianos manifestam a importância que a Igreja dá a Maria, a mãe de Jesus Cristo. Os dogmas marianos glorificam Maria. Ela é exaltada precisamente em sua insignificância e simplicidade, e é por intermédio dos insignificantes, dos pobres, como Maria e os que ela declara libertos, que o reino se torna realmente entre nós. Em toda a longa tradição cristã, os dogmas marianos concentram nossa atenção na glória de Deus que brilha sobre a mãe de Jesus. Mas o que são dogmas marianos? O termo dogma provém da língua grega dogma, que significa opinião e decisão. No Novo Testamento é empregado no sentido de decisão comum sobre uma questão tomada pelos apóstolos. Os padres da Igreja, antigos escritores eclesiásticos, usavam dogmas para designar o conjunto dos ensinamentos e das normas de Cristo e também uma decisão da Igreja. Paulatinamente, a Igreja, no exílio, auxílio dos teólogos e pensadores cristãos, precisou esclarecer o sentido do dogma. Na linguagem atual do magistério e da teologia, o dogma é uma doutrina na qual a Igreja quer, com seu juízo solene, quer mediante o magistério ordinário universal, propõe de maneira definitiva uma verdade revelada, em uma forma que obriga o povo cristão em sua totalidade, de modo que sua negação é repelida como heresia estigmática com anatema. Definidos pelo magistério da Igreja de maneira clara e definitiva, os dogmas são verdades de fé contida na Bíblia e na tradição. O magistério da Igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogma, isto é, quando utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, propõe verdades contidas na revelação divina, ou verdade que com estas tem uma conexão necessária. Nós iremos ver isso lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 88. Na Igreja, os dogmas são importantes porque ajudam os cristãos a se manterem fiéis na fé genuína do cristianismo. Os dogmas são como placa que indicam o caminho da nossa fé. Foram criados para ajudar a gente a se manter no rumo do santuário vivo que é Jesus. Referentes a Maria, a Igreja propõe 4 dogmas: a maternidade divina, a virgindade perpétua, a Imaculada Conceição e a Assunção ao céu. Então, assim, continue. Verdades que os cristãos aceitam, aprofundam e vivenciam na comunidade a vida de fé. Então, assim, meu irmão e minha irmã,
Vamos ver hoje o primeiro dogma: Maria, a Mãe de Deus. Em seu mistério profundo, Maria é Mãe de Deus. Como vocacionada do Pai, Maria aceitou livremente ser a mãe de Jesus Cristo, o Filho de Deus que assumiu nossa natureza humana. Mãe de Deus aparece na oração da Ave Maria, na Salve Rainha e na ladainha de Nossa Senhora. A maternidade divina de Maria constitui o seu título mais importante. Esse privilégio não só interessa a ela, mas a toda a humanidade. Deus quer ser homem, isto é, deseja autocomunicar-se. E assim, Maria é o meio escolhido por Deus para a encarnação do seu Filho. Os caminhos de Deus e da humanidade se cruzam nela. O que valoriza a participação de Maria é a sua liberdade. Livremente dar a Deus o seu sim. Não se pode aceitar um Deus encarnado sem aceitar Maria, que lhe deu o carne humano. Irmãos, dogmas marianos mais antigo, que é a maternidade divina de Maria. É o mais antigo dogma mariano que foi proclamado oficialmente pela Igreja. Surgiu como uma reação às pregações de Nestório em 308 a 451. Patriarca de Constantinopla. De início pastor zeloso, o patriarca incorreu na heresia que desviava a verdadeira concepção do mistério da encarnação. Nestório afirmava duas naturezas de Cristo, muito unidas, mas constituindo duas pessoas. Por isso, manifestava que Maria é mãe do homem Jesus, mas não a mãe de Deus. Consequentemente, Deus tinha habitado num homem, mas não se tinha feito homem. Não existiu verdadeira encarnação. Com isso, a própria redenção do homem caiu por terra. Essa heresia nestoriana causou grave escândalo no meio do povo e do clero, provocando divisões e paixões dentro da igreja. O nestoriano foi combatido por São Cirilo, patriarca de Alexandria, que buscou recuperar a fé ortodoxa em 430. O Sínodo de Roma condenou as ideias de Notórios. Desqualificando o nestoriano, o Concílio de Éfeso definiu explicitamente que Maria é Mãe de Deus, Theotokos, aos 22 de junho de 431. Classificou o nestorianismo como heresia e depois Nestórios de sua sede patriarcal. O povo acolheu com alegria a grande festa os resultados do concílio. O objetivo do concílio de Éfeso era afirmar a unidade da pessoa de Cristo. Maria é mãe de Jesus Cristo, o Filho de Deus que se encarnou. Toda mãe é mãe de uma pessoa. Qualquer pessoa que nasceu de Maria, a pessoa que nasceu de Maria é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Dela assumiu a carne humana. Maria não é, porém, a mãe apenas de carne humana, mas de toda a realidade de seu Filho, que tinha uma só pessoa. Daí dizer que Maria é mãe de Deus, no entanto,
Deus sem mais, mas enquanto Deus feito homem. Portanto, Theotokos significa, teologicamente, não genitora da divindade, mas genitora do Verbo encarnado. E é a origem do título da Mãe de Deus. Os estudiosos estimam que o título Mãe de Deus, Theotokos, apareceu pela primeira vez na literatura cristã nos escritos de Orígenes de Alexandria, mais 250. Diversos padres da Igreja afirmam a maternidade divina de Maria. São João Damasceno, em 675-749, explicava tal dogma no seguinte modo: nós dizemos que Deus nasceu de Maria, não no sentido de que a divindade do Verbo dependia de Maria, mas no sentido de que o Verbo, o qual fora antes do tempo, nasceu do Pai, é eterno como o Pai e o Espírito Santo. A plenitude dos tempos viveu no seu seio para nossa salvação, e sem mudança tomou carne e nasceu dela. A Virgem não gerou simplesmente um homem, mas um verdadeiro Deus. Deus não sem carne, mas feito carne. Vários concílios da Igreja referiam-se à maternidade divina de Maria, reafirmando e esclarecendo o dogma realizado em 451 no Concílio de Calcedônia. Deu uma formulação mais verbal e jurídica às afirmações do Concílio de Éfeso. Com sua linguagem própria, dizia tal concílio: o Filho que antes dos séculos é gerado pelo Pai, segundo a divindade, do mesmo modo nos últimos dias, por nós e por nossa salvação, é gerado por Maria, a Virgem Mãe de Deus, segundo a humanidade. E assim temos raízes bíblicas para isso. A maternidade divina de Maria tem profundas e sólidas raízes bíblicas. Os evangelhos referem-se várias vezes a Nossa Senhora como Mãe de Jesus. Com o título de Mãe, a Virgem Maria é designada 25 vezes no Novo Testamento. De maneira concisa, São Paulo afirma: quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Ele nasceu de uma mulher submetido à lei para resgatar aqueles que estavam submetidos à lei, a fim de que fôssemos adotados como filhos. Nós vamos ver isso lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Assim, Jesus Cristo, aquele que foi enviado do Pai, é também Filho de Maria. A fundamentação bíblica encontra-se explicitamente em todos os evangelistas. São Mateus mostra que Maria gera Jesus Cristo por obra do Espírito Santo, que está lá em capítulo 1, versículo 18 a 25. Deixa claro que Jesus, o Filho de Maria, é o Salvador prometido por Deus nas Escrituras. Ainda em São Mateus capítulo 2, versículo de 1 a 12. E chama também Maria de Mãe de Jesus Cristo, que está lá no capítulo 13, versículo 55 de São Mateus. O evangelista Lucas diz que a concepção de Jesus por Maria procede da ação do Espírito Santo,
que está lá no capítulo 1, versículo 26 a 38. Ainda mostra que ela é reconhecida como a mãe do Salvador, que está lá no capítulo 1, versículo de 39 a 45. Lucas também descreve que ela dará luz a Jesus Cristo em Belém, na Judéia, no capítulo 2, versículo de 1 a 7. São Marcos, ele ainda vai mencionar que Jesus Cristo é o filho de Maria. Está lá no capítulo 3, versículo 31 a 35 e capítulo 6, versículo 3. No Evangelho de João, Maria não é indicada pelo nome próprio, mas pela sua missão de ser mãe. Nas bodas de Caná, o título Mãe de Jesus é repetido 3 vezes. Está no capítulo 2, versículo 1 e capítulo 3, versículo 5. Sua mãe. Aparece uma vez em João, capítulo 2, versículo 12. No Calvário, a denominação Mãe de Jesus Cristo é referida uma vez em João, capítulo 19, versículo 25. Sua mãe encontra-se 3 vezes em João capítulo 19, versículo 26 a 27. Em outro texto, João faz referência que Maria é mãe de Jesus, que está lá no capítulo 6, versículo 42. Ao apresentar a primeira comunidade cristã, o livro do Atos dos Apóstolos narra que os apóstolos tinham os mesmos sentimentos e eram assíduos na oração, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus. Está lá no capítulo 1, versículo de 12 a 14. Então, assim, meus queridos irmãos, a maternidade divina de Maria é base e princípio fundamental da teologia marial. Esta está na origem dos demais dogmas marianos. Todas as graças, privilégios e títulos de Maria estão fundamentados nesta verdade mariana. A maternidade divina de Maria é a chave explicativa do seu mistério e missão. Mais do que um privilégio pessoal, a maternidade de Nossa Senhora está a serviço da salvação do povo. O dogma maternidade divina nos ensina que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, entrou na história humana. Proclamar Maria Mãe de Deus significa proclamar que realmente o reino de Deus já está no meio de nós. Está lá em Lucas, capítulo 17, versículo 21, e também em Mateus, capítulo 4, versículo 17. Deus já está dentro da nossa história e é um dos nossos, tendo assumido tudo menos o pecado. Maria é aquela que, em nosso nome, colaborou para que isso acontecesse. Assim, Dom Murilo Krieger, bispo e escritor mariano. Então, assim, meus queridos irmãos, nós finalizamos o primeiro dogma mariano, a maternidade divina de Maria. E assim, nós iremos ver o próximo dogma, a virgindade perpétua de Maria. Por isso eu te convido
a cada vídeo dessa formação, que você possa se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e que você também possa, meus irmãos, comentar sobre essa formação mariana e que assim esse canal possa crescer pela sua ajuda. Por isso eu te convido a você a cada dia ficar atento nesta formação mariana, os dogmas de Maria. Então que este Deus, Ele possa nos abençoar, nos guardar, que este Deus, que é Pai, Ele possa nos conceder a graça de permanecermos na fé. Vamos orar, pedindo esta graça ao Senhor. Senhor, dai-nos a graça de que dessa formação mariana nós sejamos perseverantes, fiéis, que a cada dogma possamos aprender e assim permanecer firme na Tua Igreja. Dai-nos esta graça, Senhor. Não deixeis com que nós nos afastemos de vós, que nós possamos nos formar a cada dia para nós termos a certeza que Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas e que Maria Santíssima, ela gerou no seu ventre o Filho de Deus. Que o poder do Espírito Santo venha sobre cada um de nós, nos abençoando, nos auxiliando neste conhecimento todos os dias. Que este Deus, Ele que é Pai, nos dê a certeza de que Maria é a nossa mãe, é a nossa mestra, é a nossa educadora, é a nossa intercessora. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos, meus irmãos, na paz do Senhor nesse dia de hoje e tenhamos esta certeza que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o Filho de Maria, Maria de Nazaré. Amém.